E temos bomba do Alexandre de Moraes. Olha, tá esquentando aí a chapa do Eduardo Bolsonaro. Vai dar muito ruim para ele, eu já avisei. Vai acabar preso e capaz de ser preso aí antes do fim do ano. E nos Estados Unidos, o que vai ser uma humilhação bem pior. E capaz da prisão dele ser com apoio do próprio pai, que é o Jair. Por quê? Saem matérias aí no Globo de jornalistas aí que são porta-vozes oficiais do bolsonarismo, de que Jair Bolsonaro está irritadíssimo com o Eduardo Bolsonaro e com as atitudes dele. Diz aí Jair Bolsonaro que cada vez que o Eduardo grava um vídeo ou faz um post aí no seu Twitter, piora a situação dele, do Jair Bolsonaro. O Eduardo está se sentindo mais ou menos, agora não tanto, estava se sentindo bem seguro nos Estados Unidos, agora está se sentindo mais ou menos, né? Ele começou a bater o desespero ali, os últimos posts dele mostram isso, que ele está desesperado com a possibilidade de ser preso pela Interpol, até citou e pediu que o governo dos Estados Unidos não cumpra mais ordens da Interpol. Dá para acreditar? Esse é o nível. E aí ele passou a ferrar o próprio pai com as atitudes dele. Cada vez que ele fazia alguma coisa, piorava a situação jurídica do próprio Jair Bolsonaro, que agora está em prisão domiciliar. E olha, qualquer pessoa que visite o Bolsonaro tem o porta-malas do carro revistado na entrada e na saída. E o Alexandre de Moraes ainda mandou a Polícia Federal fazer relatórios. Eu quero relatório de tudo o que tem nos carros que entram e que saem da casa aí do Bolsonaro. Então veja, tá ruim para ele, tá bem ruim. Nisso aí, o Procurador-Geral da República, no comecinho da semana, denunciou, logo na segunda-feira, denunciou o Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo por coação no curso do processo, que é a obstrução de justiça que eles estão cometendo aí, ameaçando os ministros que julgam o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo ainda investigado nesse inquérito, ele deve ser denunciado mais para frente. Ok, nisso aí, o Alexandre de Moraes ele quer dar celeridade rápido a isso. Então ele acionou o Hugo Mota e falou, Hugo Mota, um deputado que ainda tem mandato foi denunciado. Então você precisa aí, a Câmara dos Deputados precisa já dar um parecer de que ele pode ser processado. Olha só como aquela votação da semana passada fizeram um escarcéu por algo que já existe. Um deputado, para ser processado, precisa do parecer da Câmara dos Deputados. E é o Hugo Mota quem decide se ele coloca para votar, para todos os parlamentares votarem, se ele pode ser processado por isso ou não. Hugo Mota decide. Aí você vê, pô, que palhaçada que é o Brasil, né? No caso do Ramagem, os parlamentares votaram, e no caso foram mais de 360, votaram para que ele não poderia ser processado por crimes que ele cometeu depois da diplomação dele. Tanto é que o Ramagem pegou uma pena menor que os outros golpistas, porque 2 dos crimes ele não pôde ser ali condenado, porque ele não pode ser processado por isso, só pelos crimes que ele começou a cometer antes da diplomação. Que coisa, né? Aí se você pensar que o mandato de um deputado acaba no dia 1º de fevereiro do ano seguinte à eleição, ou seja, os deputados atuais, o mandato deles acaba no dia 1º de fevereiro de 2027. Os deputados inventaram agora com o caso Ramagem que o mandato de deputado não dura mais 4 anos, não. Porque o mandato não começa no dia 1º de fevereiro, começa na diplomação. Então o mandato de deputado, na verdade, dura 4 anos e 2 meses. Dura do dia 12 de dezembro, que é a diplomação, aí entra outro ano, e depois mais 4 anos até fevereiro do outro ano. Fala, pô, que palhaçada. Essa aí esses são os políticos da direita, uns protegendo aos outros. Só que nesse caso, o Hugo Mota está extremamente pressionado. Por quê? Porque ele já deu ali, essa semana, o parecer que vai caçar o Eduardo Bolsonaro. São 2 coisas. A primeira é que ele ali e a mesa diretora, que são os aliados dele, disseram que Eduardo Bolsonaro não pode ser líder da minoria. Então, aquela coisa que Eduardo estava tentando para se safar de ser caçado por faltas foi jogada no lixo pelo próprio Hugo Mota, que foi quem negociou isso na semana passada e traiu a negociação. Olha só como o Hugo Mota trai os 2 lados. Aí, a outra foi que os aliados Hugo Mota votaram para que começasse um processo no Conselho de Ética contra o Eduardo Bolsonaro, o qual ele pode ser cassado antes até de novembro, e é uma cassação pior. Por quê? Porque tem ali o valor simbólico de que ele perde o argumento de perseguido pelo Poder Judiciário se ele é cassado pelo Poder Legislativo. Pô, seus próprios colegas estão te cassando. E tem o segundo, que é ele fica inelegível por 8 anos. Cassado por faltas não, mas cassado dessa maneira fica inelegível por 8 anos. Ok, nisso aí, Hugo Mota, então, o que se espera é que ele vai dar celeridade a isso e dizer, assim, pode processar aí o deputado, não tem problema, não vou colocar para votar, não vou atrapalhar isso aí. Se não, ele atrasa o processo que vai culminar aí na condenação do Eduardo Bolsonaro, que se espera que ele seja condenado a 6 meses
6 anos e 4 meses de prisão, que é o que o Procurador-Geral da República pediu, e no caso tem amplo material probatório contra o Eduardo Bolsonaro de que ele cometeu todos os crimes, então ele deve pegar a pena máxima.